situação tão difícil após a morte do seu marido. Os credores chegam à sua porta e querem levar os seus 2 filhos como pagamento das suas dívidas. E naquela época era muito comum, quando uma pessoa não conseguia pagar a sua dívida, levar os filhos como escravos para poder pagar a dívida. Ou seja, ela estava vivendo uma situação de medo, ela estava vivendo uma situação onde ela não tinha provisão financeira e ela temia pela vida dos seus filhos. E hoje nós estamos vivendo uma situação difícil, uma situação de medo, não só pela saúde, mas um medo na questão financeira, um medo da provisão faltar. Quem nunca se viu diante de uma angústia por causa do medo? E essa viúva, ela estava passando por essa situação de medo, de angústia, com medo da provisão faltar, com medo pela vida dos seus filhos, porque os seus credores estavam à porta. E talvez hoje o medo, a angústia, a ansiedade esteja batendo à sua porta. E assim estava na vida daquela viúva. E o que ela poderia fazer? A palavra de Deus diz que ela se levanta diante da dor, que ela se levanta diante dessa situação tão difícil, que ela se levanta diante desse momento angustiante e vai atrás do profeta Eliseu, daquele que poderia resolver o seu problema, daquele que poderia trazer uma saída para a sua vida. E muitas vezes é assim, o medo, a angústia está batendo a sua porta, a dificuldade está batendo a sua porta. E o que você precisa fazer? Você precisa se levantar diante da dor. Você precisa se levantar diante do medo. Você precisa se levantar diante desse problema que está te assombrando. E aqui ela se levanta diante da dor, ela se levanta diante do medo. E ela vence aqueles inimigos que estão ali na sua porta. E talvez o inimigo que esteja na sua porta hoje seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja na sua família. Mas você precisa se levantar hoje diante dessa situação e buscar o socorro naquele que pode te socorrer, em Jesus, em Deus. E ela sabia que no profeta haveria uma palavra de vida, uma palavra de esperança para o seu coração. Então ela vence os seus medos, ela vence as suas dificuldades e vai até o profeta. E quando ela chega até o profeta Eliseu, ela espera ouvir uma palavra, talvez assim: olha, eu vou te dar o que você precisa para comer, eu vou te dar a provisão, eu vou te dar. Mas não, o profeta diz para ela assim: o que você tem na sua casa? E ela disse: eu tenho apenas um pouquinho de azeite, só uma vasilha de azeite, eu só tenho um pouquinho. E ele disse assim: então você vai, pega vasilhas vazias emprestadas com seus vizinhos, fecha a porta da sua casa e começa a despejar o azeite sobre as vasilhas, junto com seus filhos. Para a provisão da sua casa, e Deus te pergunta: o que você tem em casa? Quais são seus dons? O que você pode fazer diante dessa situação? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Sempre tem alguma coisa que está ao seu alcance. Sempre tem uma vasilha vazia na nossa casa. Alguma área em que nós nos sentimos vulneráveis. Alguma área em que você fracassou, alguma área em que só foi dor e tristeza para você. E talvez você só tenha um pouco de azeite, talvez você só tenha um pouco de força, talvez você só tenha um pouco de esperança, talvez você só tenha um pouquinho. Ela só via uma vasilha pequena de azeite, mas Eliseu era capaz de ver provisão naquela pequena vasilha. Assim como ele olha para você hoje e vê o sustento que você precisa, assim como ele olha para você hoje e vê os grandes milagres que ele pode fazer para você. E hoje ele quer derramar azeite sobre a sua vida. Eu só tenho um pouco de força. O que você tem? Mesmo com a sua pouca força, ore.
mesmo com a sua pouca força, mesmo se houver um pouquinho de fé, é tudo o que você precisa, é suficiente para Deus fazer o milagre. Ela temia a morte, ela temia pela vida dos seus filhos, mas ela se levantou e ela foi atrás do profeta, ela enfrentou os seus inimigos que estavam à porta da sua casa. E Deus fala: vai para sua casa, fecha sua porta, entra no seu quartinho de oração, dobra os seus joelhos e apresenta suas vasilhas vazias, apresenta suas áreas que fracassaram, apresenta os seus medos, apresenta as suas dificuldades, apresenta o seu coração diante de Deus, apresenta sobre Ele agora. E sobre a solidão, que Deus venha derramar o azeite do seu abraço. E sobre a dor, que Deus venha derramar o azeite da cura. E sobre o medo, que Deus venha derramar o azeite da fé. E sobre a impossibilidade, Deus quer derramar o azeite do milagre sobre a sua vida hoje, para sarar essas áreas que estão feridas, essas áreas que estão machucadas. Apresenta suas vasilhas vazias. Apresenta suas impossibilidades diante de Deus e pega vasilhas emprestadas. Significa que muitas vezes você vai precisar orar com pessoas, você vai precisar de pessoas que orem por você, você vai precisar de pessoas que te ajudem espiritualmente, você vai precisar se cercar de pessoas de fé para que você possa se fortalecer. É isso que Deus quer. Apresenta suas vasilhas. Apresenta suas vasilhas. Apresenta os seus medos. Apresenta suas dificuldades para Deus. E quando ela apresenta ali com medo, Deus começa a encher as suas vasilhas. Moisés só tinha um cajado, Davi só tinha uma pedra. Mas era o suficiente para Deus operar o milagre. Então apresenta a sua vasilha, e quando ela começa a usar a sua fé e deitar o azeite sobre aquelas vasilhas, a palavra de Deus diz que o azeite começou a se multiplicar, o azeite começou a transbordar sobre aquele lugar. E ele foi enchendo cada vasilha, e ele foi enchendo cada vasilha, assim como Deus hoje quer derramar sobre o medo o azeite da fé, quer derramar sobre essa enfermidade o azeite da cura, quer derramar sobre a ansiedade a paz que excede todo entendimento. E assim as vasilhas foram se enchendo e transbordando do azeite do Senhor, até que não havia mais vasilhas para encher. Porque Deus vai encher vasilhas da quantidade que você dispuser a Ele, ou seja, dependendo do tamanho da sua fé, será também a multiplicação. Dependendo da quantidade de vasilhas que você oferecer para Deus, é a quantidade de milagres que você vai ver. Então ofereça todas as áreas da sua vida para o Senhor. Ofereça todos os seus medos, ofereça todas as dificuldades. A vasilha onde você se sente magoado, deixa Ele entrar com a vasilha do perdão, deixa Ele entrar com a vasilha da cura. Aleluia, Jesus. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Ofereça suas vasilhas. Ofereça a sua vida, ofereça o seu coração. E as vasilhas se encheram até que não havia mais vasilhas. Então ele disse assim: vende, paga suas dívidas. E assim Deus deu condições. Assim Deus vai trazer a provisão de onde você menos espera. O socorro vem de onde você menos espera. E você tem tudo o que você precisa. Se você tem joelhos, se você tem voz para orar, se você tem contato com Deus, então você tem tudo o que você precisa. Você não precisa ter o contato de mais ninguém. E peça hoje vasilhas emprestadas. Se aproxime de pessoas que têm fé, de pessoas que buscam, de pessoas que se entregam a Ele. Deus tem a provisão na vida financeira. Deus tem provisão na vida espiritual. Deus tem a provisão que você precisa. E Deus trouxe a solução que aquela mulher precisava na sua vida financeira.
E às vezes você pode dizer, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Deus fala, qual é o talento que eu te dei? O que você sabe fazer? Eu coloquei dentro de você. A bênção, a prosperidade não está no que você faz, mas no que eu entreguei para você, está dentro de você. Está dentro de você, eu te capacitei para prosperar. Apresenta suas vasilhas. E assim ela consegue resolver aquele problema que ela temia tanto, porque Deus é a provisão financeira que nós precisamos. E sobre o medo que todo dia bate à nossa porta. E mesmo que você tenha sido cercado pela morte, pela dor, por uma situação devastadora, eu quero falar para você de uma outra mulher que está no capítulo seguinte, em 2 Reis também, 4:8. Fala de uma mulher que ela desejava ter filhos, mas ela não podia. E ela morava numa cidade chamada Sunem. Por isso a chamavam de Sunamita. Por causa da sua descendência, da sua terra, da sua cidade. E essa mulher, ela desejava muito ser mãe. E um dia o profeta Eliseu libera uma promessa sobre a vida dela e ela engravida e tem um filho. E um filho abençoado. É tão lindo quando você vê uma promessa de Deus nascer dentro da sua casa. É tão lindo quando você se vê diante de situações pelas quais você tanto orou para acontecer. E você consegue tocar no milagre. É tão lindo. E ele toca no milagre. E quando o menino é jovem, ele está um dia trabalhando com o seu pai e um sol muito quente. De repente ele desmaia. E o pai leva até a mãe. E a mãe pega ele no colo e tenta fazer alguma coisa, mas é tarde demais e ele morre nos braços dela ao meio-dia. Assim como o meio-dia representa nas nossas vidas o horário mais quente que existe, onde o calor das provas são tão grandes. E talvez o calor dessas provas que você está vivendo estão fazendo essas promessas morrerem dentro de você. E ali ela vê a sua promessa morrer. Ela vê a sua promessa morrer nos seus braços. E talvez você está vendo promessas de Deus na sua vida morrerem diante dos teus braços. Você está vendo aí coisas que um dia Deus entregou para você escaparem das suas mãos. E ela vê a sua promessa ali, morta nos seus braços. E talvez um sonho que Deus te deu, talvez algo que Deus te prometeu, está aí morto nos seus braços. Morreu por causa das dificuldades, morreu por causa do calor das provas. Morreu por causa das circunstâncias, morreu porque você desanimou, morreu porque você cansou e você parou de orar, você parou de buscar. Mas aquela mulher não se conforma, sabe por quê? Porque quando a promessa é de Deus, a gente não pode deixá-la morrer na nossa casa. Quando é promessa de Deus, você não pode deixar a promessa morrer no meio da sua família. Quando é promessa de Deus, você não pode abrir mão dela. Você precisa lutar para manter a promessa viva dentro da sua casa. Você precisa lutar para manter a presença de Deus viva dentro do seu lar. Você precisa lutar para a sua fé não esfriar. Você precisa lutar para manter a presença de Deus viva, a sua fé viva dentro do seu coração. Você precisa buscar e não deixar. E quando você vê que o fósforo está se apagando, você tem que aproximar ele do fogo e não deixá-lo ser consumido, não deixá-lo se apagar. Aproxime-se de Deus, aproxime-se da presença dele, para que ele volte a incendiar o seu coração. Então aquela mulher pega uma jumenta, não conta para ninguém o que aconteceu.
Sabe por quê? Não adianta você ficar expondo nas redes sociais, elas não podem fazer nada por você. Não adianta você ficar expondo a sua vida para as pessoas que não podem fazer nada por você. Entra no seu quarto, fecha a porta e dobra os seus joelhos e fala com o dono do céu, e fala com o dono da vida, e fala com o dono de tudo, e fala com o único que pode te ajudar. Às vezes a gente fala para tantas pessoas que não têm necessidade, que não podem fazer nada por nós, sendo que nós temos acesso a quem pode, e Ele está à distância dos teus joelhos, da sua oração. Então fala com Ele, fala com o Pai, conversa com o Pai. Então ela pega uma jumenta e vai atrás do profeta, e as pessoas perguntam, tá tudo bem? Ela diz sim, porque aquelas pessoas não podiam resolver a sua vida. Não fale com quem não pode fazer nada por você, fale com quem pode resolver. Então ela pega o seu jumento e vai até o Monte Carmelo. E uma jumenta era um animal difícil de andar. Por quê? Porque era deserto, era um lugar que não era plano. Mas ela pega a jumenta determinada e ela vai atrás de ressuscitar a sua promessa. Vai buscar oração, vai buscar socorro. E quem pode te ajudar? Pessoas que tenham comunhão com Deus, pessoas de oração, ela sabe aonde pedir socorro. E pessoas que vão poder orar, porque só um milagre pode trazer a vida de volta. Então ela vai até o profeta. Ela diz para ele assim: eu pedi filho por acaso? Eu te pedi alguma coisa? Eu não aceito ver o meu filho morrer, porque ele é promessa de Deus. Ela vai atrás do profeta. Ela deixa o seu filho lá em casa, morto. Assim como quando você vai para a igreja, quando você vai para a presença de Deus, você deixa o seu problema lá, a sua impossibilidade, e apresenta o seu coração diante de Deus. Ela se apresentou diante do profeta e disse assim: profeta, o que eu faço? Meu filho se foi. E aí a palavra de Deus diz que o servo dele, Geazi, que era auxiliar dele, ele fala: vai lá, Geazi, vai lá. E ela fala: não, eu quero que você vá. E o Geazi vai na frente. E ele fala: Geazi, coloca o cajado lá sobre o menino para que ele volte à vida. E Geazi chega primeiro e coloca o cajado, mas nada acontece. Por quê? Porque a unção estava em Eliseu. Não adianta todas as pessoas orarem por você e você mesmo não ora. Não adianta todo mundo fazer por você e você mesmo não quer pagar preço pela sua vida, pela sua casa. Tem coisas que estão nas suas mãos fazer, não depende de outro fazer. Existe a cobertura espiritual que só uma igreja, só um pastor pode trazer sobre a sua vida. Não adianta você congregar somente em casa, você precisa estar em comunhão. Existe uma unção, uma autoridade espiritual que Deus conferiu a homens e mulheres de Deus. Então não adianta a gente querer lutar sozinho, não adianta a gente usar as armas erradas, não adianta ir atrás das pessoas erradas. Ela sabia quem tinha sido instrumento de Deus na vida dela. E aquele menino precisava receber a oração de Eliseu. Então Geazi chega lá, coloca o cajado e nada acontece. E nada acontece porque você está lutando com as armas erradas. Porque você não tem pessoas que oram com você, porque você não está em comunhão com igreja nenhuma. E aí a mulher fala assim: eu preciso, Eliseu, que você ore pelo meu filho. E Eliseu chega diante do menino. E ele entra no quarto e fica com aquele menino, com aquele jovem. E diz a palavra de Deus que ele debruça sobre o menino. Assim hoje você precisa debruçar sobre o problema. E ele toca no menino, porque você precisa ter contato espiritual com Deus, contato com Deus, intimidade com Deus, aproximação de Deus. Não basta apenas ouvir falar de Deus, você precisa tocar. Você precisa debruçar sobre o milagre. Você precisa debruçar sobre esse problema. E diz a palavra de Deus que ele debruça sobre o menino. E que o menino começa a esquentar. Mas não volta a vir. E talvez você começou a orar.
e começou a esquentar. Você começou a orar por uma situação e você viu um pequeno sinal de melhora e você desistiu. Mas a sua oração está produzindo um milagre. A oração dele começa a esquentar o menino, mas o menino não volta à vida. Debruça sobre o problema, debruça sobre a dificuldade em oração, que ela vai começar a esquentar, que ela vai começar a produzir vida, aquilo que está morto dentro de você. Então a palavra de Deus diz que Eliseu começa a andar e caminhar pelo quarto de um lado para o outro. E o que ele vai fazer? Ele debruça novamente sobre o menino. Ele não desiste. E talvez você desistiu da primeira vez porque ficou morno. Mas debruça novamente. Debruça novamente e clama pelo Espírito de Deus. Clama por aquele que pode trazer vida ao que está morto. São Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, ele chama pelo Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Ele clama pela vida, ele clama pela vida naquele quarto, ele clama pela vida sobre aquele menino. E quando ele debruça novamente sobre o menino, diz a palavra de Deus que o menino espirra. Interessante isso, porque o menino não abriu os olhos primeiro. O menino não recitou um versículo, o menino não se levantou e saiu correndo, o menino não disse alguma palavra, alguma revelação, não. O menino espirrou. E é interessante que o menino, ele não espirra só uma vez, ele espirra 7 vezes antes de abrir os olhos. E é interessante que o nosso corpo, a gente espirra quando tem algum corpo estranho, quando vem algum objeto, alguma coisa que entra e é uma defesa do corpo para expelir aquilo. Assim como aquele menino, às vezes tem alguma área da sua vida que está morta, porque algumas coisas precisam ser expelidas. A mágoa precisa espirrar, a mágoa precisa sair de dentro de você, o medo precisa sair de dentro de você, o pânico precisa sair de dentro de você, a dúvida precisa sair de dentro de você. Esse corpo estranho que entrou, esse corpo estranho que entrou e trouxe morte para dentro de você, esse corpo estranho que entrou e trouxe angústia, esse corpo estranho que entrou e trouxe morte para dentro da sua casa e matou a sua promessa. Quando Deus trouxer ela de volta, quando Deus trouxer ela de volta, você vai escutar o espirro
Você vai ver que algumas coisas vão ser expelidas, que algumas coisas mal resolvidas, que alguns nós da sua vida vão começar a ser desatados. Alguns perdões precisam ser liberados, algumas sujeiras precisam ser lavadas, e Deus vai começar a tirar coisas de dentro de você para trazer a vida para o seu milagre. E o 7 é o número da perfeição de Deus, 7 é o processo de Deus. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Oh Deus, ele no 7º espirro, aquela criança abre os olhos e volta à vida. Precisa existir um processo de cura dentro de você para visitar todas as regiões que hoje estão com morte e trazer vida, e trazer cura, e trazer esperança. Então, quando você começar a ver, escutar o barulho do espirro, o espirro é algo que a gente não gosta, o espirro é algo que incomoda, o espirro é algo que faz barulho, mas que sai algo de dentro de você, sai uma água de dentro de você, sai um corpo de dentro de você, porque aquilo está te incomodando, aquilo não faz parte de você, aquilo não é para ficar dentro de você. O que tem que habitar dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Vai incomodar espirrar, vai incomodar, mas era a vida voltando, é a vida de Deus voltando para dentro de você. Então não se preocupe com as perdas, não se preocupe com aquilo que você está espirrando, não se preocupe com as pessoas que estão virando as costas para você, não se preocupe com o que Deus está fazendo. É porque Deus está trazendo vida novamente para a sua promessa. Deus está trazendo vida novamente. Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está ressuscitando as suas promessas. Deus está ressuscitando. Ele podia falar, ele podia cantar, mas ele espirrou. E você vai começar a espirrar. Deus vai começar a tirar coisas que vão doer, vão incomodar, mas são necessárias para que a vida volte dentro de você, para que o amor volte para dentro de você, para que o Espírito Santo volte para dentro de você. Então, quando no 7º espirro a criança abre os olhos e volta à vida, e quando você menos esperar, a sua promessa vai estar viva dentro de você. Por isso hoje entrega para Deus as áreas de dificuldade, entrega para Deus as áreas de dor, entrega para Deus as áreas que foram feridas, porque Deus tem a cura completa para você. E hoje a promessa linda que Deus me deu está no Salmo 144, 12, dizendo: quanto aos nossos filhos serão como plantas bem desenvolvidas, nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que adornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, não vai faltar provisão, não vai faltar o pão, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão, milhares aos milhares e dezenas de milhares pelos campos. Nossas reses andarão prenhas, não haverá brecha, nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz é o povo ao qual assim sucede. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Davi estava falando de prosperidade em um tempo de escassez. Davi falava de paz em um tempo de guerra. Ele tinha certeza da prosperidade porque Deus era o Senhor da vida dele. E assim ele disse que não faltaria provisão e segurança para os seus filhos, para a sua casa, para o seu rebanho, porque não haveria brecha. Nós completamos hoje 21 dias de oração e palavra todos os dias, porque Davi, ele adorava a Deus integralmente, todos os dias. Todo dia tem um maná, todo dia tem uma palavra para você. Hoje nós vamos encerrar essa campanha, mas que você continue buscando ao Senhor todos os dias, porque Ele é o alimento que você precisa. E nesse momento eu quero orar com você. Hoje eu quero debruçar sobre este problema. Então apresente a sua casa, a sua vida, a sua provisão diante de Deus. Do Deus que cuida de tudo.
Senhor, eu apresento cada vida, Senhor, que está me ouvindo agora. Eu apresento, Senhor, cada um que participou dessa campanha de oração. Senhor, nós não imaginávamos estar vivendo esse cenário, Deus. Mas o Senhor tem nos preparado a cada dia. O Senhor tem nos preparado a cada dia para andar no sobrenatural. E que hoje, Senhor, que hoje sobre os nossos medos, que o Senhor derrame o azeite da fé. Que hoje sobre aqueles que estão enfermos, o Senhor derrame o azeite da cura. Que hoje sobre aqueles, Pai, que estão ansiosos, o Senhor derrame o azeite da paz. Que sobre aqueles que estão, Senhor, magoados, que tudo isso venha ser expelido de dentro de nós, como aquela criança que espirrou por 7 vezes. Que venha sair de dentro de nós, ó Deus, todo medo, toda angústia, toda dor, toda preocupação, toda ansiedade. E que sobre nós venha fluir o teu azeite, que sobre nós venha fluir a tua proteção, que sobre nós venha fluir a tua graça, que sobre nós, Senhor, venha fluir a tua unção, em nome de Jesus, ó Deus. Derrama sobre nós a tua graça. Derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós, sobre a tua igreja, a força que nós precisamos para vencer. E que você não tenha medo, mas que você tenha fé, que Deus está no controle de tudo e Ele está cuidando de você.